Por que que é tão difícil abrir mão daquilo que Deus já tirou de nós? Por que que é tão difícil deixar o lugar do sofrimento, o lugar do luto, o lugar do isolamento, sabe? Onde a gente fica pensando e pensando no passado, tal qual a mulher de Ló, que olhou para trás. Por que que é tão difícil não ter esse posicionamento de olhar para o passado, né? Olhando para a palavra, a gente vê através da vida dos profetas e através do próprio Jesus, que todos eles continuaram caminhando, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio a sofrimentos. E seria uma grande mentira pregar, dizer, afirmar que a vida com Jesus é uma vida sem sofrimentos. Muito pelo contrário, é uma vida com sofrimentos, mas que com Jesus fica muito mais leve. Jesus nos diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E nós precisamos aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. E aí, quando nós olhamos então para o posicionamento de Jesus em meio às dores, isso deve nos ensinar de alguma forma. Eu estava lendo Mateus 14, a parte em que João Batista é decapitado, e é interessante que logo após, né, esse momento da morte de João Batista, diz assim no versículo 12: Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. E aí, seguindo o versículo, diz: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Jesus se permitiu estar em um lugar deserto logo após a dor, né? Acredito que alguns de nós conseguem imaginar, talvez, o que Jesus sentiu ao perder João Batista, porque quantos de nós já não perdemos pessoas que nós amamos? E apesar da Bíblia não deixar tão claro esse sofrimento, pelo menos não no Evangelho de Mateus, eu acredito que foi muito difícil para Jesus. Eles eram primos e, bom, Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele também era humano. Só que é interessante que logo após isso acontecer, logo após ele se retirar para um lugar deserto, veja o que a palavra fala nos versículos seguintes. As multidões, ao ouviram falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus poderia ter permanecido naquele lugar deserto, mas ao ver que multidões o seguiam e precisavam dele, precisavam de quem ele era, daquilo que só ele carregava, ele se movimentou. Ele se movimentou mesmo em meio à dor. Esse é o exemplo que o nosso rei deixa para nós. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente pensa em Elias, quando ele é alimentado na caverna, mas logo em seguida ele precisa sair dela. A gente pensa em Moisés, que foi chamado através de uma sarça ardente, mesmo depois de ter passado pela dor, né? De descobrir a sua verdadeira identidade, enfim, tantos profetas que tiveram que se movimentar em meio à dor. E aí o que Deus ministrou no meu coração, e eu espero que Ele ministre no seu também, não deixe essa dor te parar. É no caminhar, é nos passos, mesmo que dolorosos, que Ele te cura, que Ele te reanima, que Ele te dá esperança e que Ele te enche de fé, mesmo quando o cenário parece contrário a tudo que Ele te prometeu. As circunstâncias da terra, elas nunca serão alinhadas com aquilo que Deus fala. Essa é a grande verdade. Porque o ambiente do milagre é justamente um ambiente que confunde aqueles que estão no mundo. E é para a glória do Senhor Jesus, sabe? Tem uma passagem em Salmo que mexe muito comigo nesse sentido, porque é uma promessa do Senhor para todas as nossas vidas, né? E aí fica o recado para as meninas, para as pessoas que acham que porque um profeta não foi no seu ouvido dizer algo para você, não significa
que você não tenha uma promessa do Senhor. Todas as promessas de Deus estão aqui. Estão aqui. Todas elas estão aqui. Em Salmo 126, que eu gosto tanto, tem até um louvor que é maravilhoso, diz o seguinte: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E é para isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para caminhar chorando. É para continuar. Chora. Se permita chorar. E veja que bonito é isso. O Senhor não te proíbe de sofrer, mas Ele te aconselha. Filha, tá sofrendo? Mas continua caminhando, porque eu estou caminhando com você e eu farei com que cada semente que você está plantando seja colhida com júbilo. E é isso, sabe? Que em nome de Jesus você possa derramar a sua dor aos pés de Jesus e pedir ajuda e dizer para Ele que se tá difícil continuar caminhando, é dizer para Ele que se está difícil continuar andando, Senhor, me ajuda a dar os primeiros passos. O Senhor é o nosso Paizinho querido. Ele nos ama e deseja nos ajudar. Se derrame, mergulha nesse amor. Em nome de Jesus. Eu espero que o Senhor tenha te fortalecido e te reanimado, minha irmã. Vamos com tudo, prosseguindo para o alvo que é Cristo, tá bem? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.